Paz, alegria, missionário, missionária, nesse mês de outubro, mês dedicado às missões. E nós vamos meditar muito sobre as missões. Nós vamos hoje meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. É muito importante a gente entender a confiança que Deus tem em nós. Deus confia, Deus aposta em nós. Olha que maravilha. Deus envia os seus discípulos a lugares aonde ele deveria ir. Jesus acredita em nós mais do que nós mesmos. Então é importante nós meditarmos e sabermos do valor que nós temos, que recebemos através do nosso batismo, para poder levar o Evangelho a mais pessoas. Obrigado por você se inscrever no canal, obrigado por ajudar também a compartilhar, a evangelizar através desse meio de comunicação. Então vamos lá, no Evangelho de hoje diz assim, Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui na formação dos discípulos. Jesus está em etapas, formando os discípulos, e para formar os discípulos ele precisa também enviá-los. É como se fosse o estágio, pastoral dos discípulos. Jesus enviava os discípulos e ele ensinava, ele trazia recomendações. Vamos trazer isso para a nossa realidade também como cristãos. Nós somos formados por Cristo e nessa formação nós somos enviados. Nessa formação que nós recebemos de Cristo, nós também temos muitas orientações para a missão. E aqui tem várias orientações, nós não vamos ter tempo para meditar tudo, mas uma orientação fundamental aqui é que Jesus envia 72 de 2 a 2 à sua frente. Jesus envia de 2 a 2. A importância da comunidade, a importância de uma confirmação de um testemunho, a importância de ter pessoas diferentes, são dois, talvez, pensamentos diferentes, que talvez até em algum momento discordem, mas que tem algo em comum, que é o anúncio do reino de Deus. Então a importância de não ir sozinho, de não ser enviado sozinho, mas de ter a participação de alguém, de ter um grupo, de fazer parte. Esse 2 a 2 aqui simboliza a comunidade. Nós não somos enviados sozinhos. Então, a primeira orientação que Jesus dá para os discípulos, e ele acredita, ele aposta, ele investe. Por quê? Porque aqui ele diz que vão à sua frente, a lugares aonde ele deveria ir. Olha a responsabilidade, como Jesus acredita nos seus discípulos, confiando tamanha responsabilidade. E ele vai falar de várias orientações para que nada nos impeça de levar esta boa nova. Não podemos nos apegar às coisas. Ele vai falar de várias coisas que não se pode levar para não ter apego, para não perder tempo, até mesmo a saudação. Não saudeis ninguém pelo caminho, não é para você ser antipático e não falar com as pessoas. Não, aqui simboliza
tem um significado para que não se perca tempo, né? As saudações dos judeus eram muito prolongadas e tudo, então não se perca tempo. A evangelização, o reino precisa ser anunciado. Então não se pode perder tempo. Eles tinham a missão de anunciar o reino e, anunciando esse reino, haviam os sinais desse reino, a cura aos enfermos, a libertação, ou seja, tinha muitos sinais desse reino ali presente na missão. É necessário que esses sinais também estejam presentes hoje. E o conteúdo principal na evangelização dos discípulos é o reino de Deus está próximo. O conteúdo principal da pregação dos discípulos era esse, para eles dizerem ao povo que o reino de Deus está próximo de vós. Aqui não se fala dos finais dos tempos, final do mundo, não está falando, tem nada a ver com isso. Significa proximidade, o reino está próximo, assim como esta Bíblia está próximo de mim, eu posso tocar nela, o reino de Deus está próximo, ou seja, está ao meu alcance. Eu posso entrar nesse reino, eu posso viver esse reino. Não está falando de fim do mundo, a segunda vinda de Jesus, não. Está falando de proximidade, ele está próximo. Eu posso entrar nesse reino, eu posso viver esse reino. Que bênção! Eu posso colocar em prática isso que o reino me traz. Eu posso viver o perdão, o amor, que são características do reino de Deus. Ele está próximo, eu posso entrar nesse reino. Está ao alcance de todos. Jesus quer que os discípulos anunciem que o seu reino está ao alcance de todos, está próximo. Todo mundo pode tocar nesse reino, todos podem entrar nesse reino. Basta viver o que Jesus está ensinando. Nós somos os propagadores desse reino. Nós precisamos entrar nesse reino, viver aquilo que ele nos pede e também anunciar dizendo que está ao alcance de todos. Todos podem entrar no reino de Deus. Todos podem viver o reino de Deus. Não está falando também do céu. Não é uma porta que a gente vai abrir e entrar. Não. Está falando que nós podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E assim nós já entramos no reino de Deus. A vida eterna, ela não é quando a gente morrer e vai para a eternidade. Não, a vida eterna já começa aqui. A partir do momento que eu entendo, que eu acolho o ensinamento de Jesus e começo a viver, já começou a minha vida eterna. O reino de Deus já começou para mim, eu já entrei no reino de Deus. Não vamos esperar a morte. Depois da morte, não tem como praticar o reino de Deus, não tem como viver o reino de Deus. Nós vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus enquanto estamos vivos. Então o reino começa aqui, ele está próximo, ao meu alcance, ao seu alcance. Só é viver o ensinamento de Jesus. Então a chave é essa para entrar no reino de Deus, é você viver o ensinamento do Senhor. Que bênção! É claro, tem que ter coragem para abrir mão do próprio reino, para poder entrar no reino de Deus. O nosso reino que nós criamos é muito diferente do reino de Deus e nos impede de entrar no reino que é o reino de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a sua graça, para que possamos viver esse reino aqui e anunciar que está próximo ao alcance de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, e o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.